A oração que sobe ao céu não é a mais bonita, é a mais verdadeira. A palavra de hoje é um convite para rezar com o coração e deixar Deus ser Deus. Bom dia, eu sou o Luiz, criador do Vibes e Versos, e esse canal é para quem quer ouvir Deus do jeito mais simples e verdadeiro, direto para o coração. Eu te convido a ficar comigo até o final, porque essa palavra pode te mostrar que humildade abre portas e que o orgulho as fecha. Se inscreve no canal, nos siga nas redes sociais e comenta. Seu comentário leva esse vídeo para mais pessoas que possam se identificar com a mensagem de hoje. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje a liturgia nos apresenta como primeira leitura Eclesiástico capítulo 35, versículo 15 a 17, 20 a 22. O salmo de hoje é capítulo 33 ou 34 e a segunda leitura é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8, 16 a 18. E o evangelho de hoje é Lucas, capítulo 18, do versículo 9 a 14. Então a gente pode passar para a primeira leitura de hoje. Agora na primeira leitura em Eclesiástico, capítulo 35, nos é recordado uma das verdades mais belas e desafiadoras da fé. Deus não se deixa corromper pelo poder humano, nem se impressiona pela aparência. Ele não se encanta com gestos religiosos vazios, mas se move pela sinceridade de quem o busca com o coração. O texto diz: Senhor é juiz e não faz distinção de pessoas. Ele ouve o clamor do oprimido e não despreza a súplica do órfão, nem da viúva. O autor sagrado escreve um Deus que tem lado, o lado fraco, do esquecido e do pequeno. Oração aqui não é um discurso decorado, é o grito de quem não tem mais palavras, mas ainda tem fé. Essa fé sem ornamentos que nasce da dor e da confiança é o que o Eclesiástico chama de oração que atravessa as nuvens. Ela sobe direto, sem precisar de intermediários, porque o próprio Espírito leva ao Pai a voz de quem reza com verdade. Essa leitura nos demonstra porque mostra o que toca o coração de Deus. Não é a nossa performance espiritual, mas a nossa vulnerabilidade. Às vezes a gente passa a vida tentando parecer forte diante de Deus, quando o que move é justamente o contrário, coragem de sermos pequenos. O Eclesiástico nos convida a uma fé sem disfarce, sem máscara, uma fé que confia mais na misericórdia do que no mérito. É o tipo de oração que não tenta negociar com Deus, mas se entrega a Ele. Quando o texto diz, o Senhor não tardará a fazer justiça, é como se dissesse, Deus não é surdo nem lento, Ele é sábio e preciso. Ele responde na hora certa, do jeito certo e por amor, não por obrigação. A oração do humilde não força o céu, ela o abre. Então, a gente pode passar para o salmo de hoje. Agora no salmo responsorial, capítulo 33, nos é apresentado um louvor de quem descobriu que Deus está mais presente na dor do que na vitória. O salmista ele começa dizendo, bendirei, ó Senhor, em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Não é uma frase de quem vive em conforto, mas de quem aprendeu a confiar no meio do caos. Esse salmo é o cântico do sobrevivente, do homem ou da mulher que atravessou o vale das lágrimas. E mesmo assim, ainda escolhe agradecer. Ele afirma que o Senhor ouve o clamor dos justos e os liberta de todas as angústias. É uma experiência de fé que nasce no desespero e floresce na gratidão. O salmista, ele não está dizendo que o justo não sofre. Ele está dizendo que o sofrimento do justo nunca é inútil, porque em cada lágrima há um encontro com Deus que escuta. O Senhor, ele se inclina para quem chora e a sua presença se torna um abrigo. O salmo, ele termina com uma das frases mais ternas e consoladoras da Bíblia. O Senhor resgata a vida dos seus servos e nada será condenado quem nele se refugia. Aqui o louvor ele se transforma em confiança. O justo pode ser ferido, traído ou incompreendido, mas ele nunca será abandonado. O salmista não fala de uma fé que triunfa, e sim de uma fé que resiste. É o testemunho de quem descobriu que Deus não é um prêmio para quem acerta, mas um refúgio para quem sofre. A salvação nesse salmo não é uma fuga do mundo, mas a certeza de que em algum lugar Deus é companhia fiel. Confiança, quando é profunda, não precisa de explicação. Basta saber que em cada dor há um Deus que permanece. Então, a gente pode passar para a segunda leitura de hoje. Agora na segunda carta de Timóteo, São Paulo escreve essas palavras como quem já sente o fim se aproximando. Ele sabe que a sua missão está completa e por isso ele diz, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei fé. Essas são palavras de vaidade, mas de gratidão.
Paulo entende que a vida cristã não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Ele fala como um atleta espiritual que lutou contra o desânimo, contra as perseguições e contra o próprio ego, e que agora pode descansar sabendo que não desistiu. A coroa da justiça que ele menciona não é uma recompensa humana, mas o abraço eterno do Deus a quem serviu. Fé, para Paulo, é o maior troféu, é o fio que manteve em pé quando tudo ao redor parecia ruim. Ele se oferece como libação, ou seja, como sacrifício derramado, mostrando que a vida, quando é entregue por amor, nunca é desperdiçada. Mas o trecho ganha ainda mais força quando ele confessa: na minha primeira defesa, ninguém assistiu, mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu força. É aqui que a fé de Paulo brilha no seu ponto mais humano. Ele não esconde a solidão, mas também não se entrega a ela. Mesmo abandonado por todos, ele reconhece que Deus nunca o deixou. Esse é o testemunho do santo maduro, do apóstolo, que aprendeu a ver a fidelidade divina, onde os olhos humanos só veriam abandono. Paulo não fala de vitórias terrenas, mas da vitória interior de quem permaneceu fiel. A sua confiança final é um hino à esperança. O Senhor me libertará de todo mal e me levará para o reino celeste. Ele nos ensina que a verdadeira força não é a ausência de fraqueza, mas a certeza de que Deus transforma cada fraqueza em lugar de encontro com Ele. Então, a gente pode passar para o evangelho de hoje. Agora, no evangelho de Lucas, Jesus conta uma parábola que releva o coração de quem reza. 2 homens sobem ao templo, um fariseu e um publicano. O fariseu, ele se coloca de pé, orgulhoso, agradecendo não por Deus ser bom, mas por ele se achar melhor do que os outros. Ele transforma a oração em um espelho onde só enxerga a si mesmo. Sua fé é cheia de estatísticas e comparações. Fala de si, não com Deus. O publicano, ao contrário, fica no fundo, nem levanta os olhos e só murmura: Senhor, tem piedade de mim, pecador. Essa pequena frase carrega o peso da verdade e da leveza da humildade. O fariseu sobe ao templo para exibir a alma, o publicano sobe para entregá-la. O primeiro confia no próprio desempenho, o segundo na misericórdia. E é essa confiança desarmada que toca o coração do Pai. Jesus encerra dizendo: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será exaltado. É uma inversão completa da lógica humana. O reino de Deus não se mede por aparência, mas por transparência. Essa parábola nos obriga a olhar para dentro e perguntar: quando eu rezo, eu estou diante de Deus ou diante de mim mesmo? A oração do publicano é curta, mas atravessa o céu porque nasce da verdade. Deus não busca a perfeição, busca a sinceridade. A lição é clara: a humildade não é se diminuir, é permitir que Deus seja grande em nós. Quem se reconhece pequeno dá espaço para a graça crescer. A oração que agrada a Deus não vem de um coração cheio de méritos, mas de um coração que, esvaziado de si, está pronto para ser preenchido pelo amor. Então eu queria pedir para você continuar comigo, para a gente poder fazer essa oração final e você vindo abrindo o seu coração todos os dias para Jesus. Senhor, ensina-me a rezar com coração humilde, livrar-me da tentação de querer te provar algo e ajudar-me a estar diante de ti com a verdade do que sou. Que a minha oração não seja discurso, mas encontro, que eu te louve na alegria e te reconheça na dor. E que, como um publicano, eu saiba dizer com sinceridade: tem piedade de mim, Senhor, porque sem ti eu nada posso. Amém. Obrigado você por ter continuado comigo até o final. E se essa palavra tocou o seu coração, comenta aqui embaixo: Senhor, ensina-me a rezar com humildade. Compartilha com um amigo seu ou com alguém que precisa redescobrir a força da oração simples e sincera. Eu te espero no próximo vídeo do Vibes e Verso, onde a fé e a juventude se encontram. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.